Bem, irmãos, bom dia, graça e paz a todos. Vamos começar o culto. Vamos cantar esse cântico: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que os falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Muito bom. Vamos ficar de pé e vamos cantar esse cântico: dai graças de coração, dai graças com contrição, dai graças ao Santo Pai, porque nos deu Jesus. De coração, dai graças com contrição, dai graças ao Santo Pai, porque nos deu Jesus. Dai graças de coração, dai graças com contrição, dai graças ao Santo Pai, porque nos deu Jesus. Que diga ao fraco, forte sou, diga ao pobre, rico sou, por aquilo que ele fez por nós. Que diga ao fraco, forte sou, diga ao pobre, rico sou, por aquilo que ele fez por nós, por nós. Ainda de pé, vamos dar graças, né? Vou pedir ao nosso irmão Tangui que possa vir aqui na frente, meu irmão, orar. Senhor Deus, obrigado por esse dia. Obrigado que nos podemos reunir, que nos podemos louvar, que nos podemos dar honra ao único que recebe ou deve receber honra. Enche-nos, que nós somos com mais força para viver com Cristo. Não só com palavras, mas com nossas atitudes. Nós seguimos o exemplo de Jesus Cristo. Obrigado, Deus, por tudo. As bênçãos, os desafios, tudo. Porque os desafios fazem que nós podemos crescer, nós podemos fortalecer e confiar mais em Ti. E as bênçãos, não, já está um pouco paraíso aqui na terra, mas nós temos a esperança
uma eternidade maravilhosa. Amém. Amém. Podemos assentar, irmãos? Obrigado. Bem, estamos felizes com a presença de cada um dos amados irmãos. Nós temos aí de novato, né? Porque tem visitantes, mas tem gente que já vem 2, 3, 4, já não é mais nem visitante, né? Mas nós temos o Edmar, que é aí o namorado, da Isadora. Os dois são do Brasil, só que são de distritos diferentes, né? Até de Rondônia, né? Rondônia? Mas rapaz, olha, meu vizinho. Eu sou do Amazonas. Até de Porto Velho? Mas para Branda de Bolívia, não. É Guajaramiri? Perto. Olha, vou acertar. Mas é de lá. Esse daí foi criado com água do Rio Madeira. Não foi? Olha aí, só que está seco agora. Está muito seco agora lá. Mas vai vir as chuvas. Mas, Edmar, seja bem-vindo. Deus abençoe. Adoro os outros irmãos que já vêm outros dias, né? Que sejam bem-vindos. Só avisando os dias de trabalho aqui, irmãos, na igreja. Graças a Deus, ontem foi o clube dos descobridores, né? E eu acho que ontem, com aquela chuva, foi acho que o maior número que nós já tivemos de criança. Foi mais ou menos umas 15 crianças que tivemos assim com chuva, né? Interessante. Nem a chuva para as crianças, né? Elas vêm. Muito bom, foi muito bom. O pastor Jânio esteve contando a lição. A irmã Eliane ali com os cânticos, os versículos. A irmã Rebeca está nessa expectativa, né, do Josué. Então, por isso que ela não está assim conosco. Então, esse trabalho de sábado, né, todos os sábados, das 17 até as 16h30. Graças a Deus, as crianças estão chegando, está ficando animado. Hoje, domingo, esse culto agora, das 11 horas, e à tarde temos às 17 horas também o culto que continuamos nosso estudo em Hebreus. Agora pela manhã, o pastor Janda está dando para os irmãos Atos dos Apóstolos. Na semana passada visitei a irmã Augusta, como é de praxe, como diz, né, toda quarta-feira, e dessa vez, irmãos, ela já estava na caminha. Ela já não estava mais lá naquela cadeira que ela sempre me espera. Ela já estava na cama. Não sei o que aconteceu, não sei se teve, não sei, não vou assim dizer nada, mas ela está com a mãozinha sempre aqui, assim, eu não sei o que foi. Mas estava quietinha no cantinho dela, lá na cama. Eu fui lá, a enfermeira, as cuidadoras, né, me levaram até lá ao quarto. E aí eu chego lá, canto o hino com ela, oro, leio a passagem das Escrituras, faço um mini culto. E ela está com dificuldade assim para falar, a gente vê, mas ela terminando a oração, aí dá uns beijinhos, aí vamos sair, aí ela disse: obrigado, pastor. Irmãos, é muito gratificante, você chegar num lugar assim, e uma irmã que por muitos anos, né, foi fiel ali na igreja em Serpa, né, agora se encontra assim acamada, né, e a gente poder ir lá e ainda fazer o culto lá na cama dela. Então ore pela irmã Augusta, pela vontade de Deus na vida dela. Também, quando saímos de lá, já paramos no irmão Joaquim Bulli e a irmã Mariana, e aí levamos eles lá para Vales Mortos. E nessa quarta-feira também teve um avivamento. Essa semana foi de avivamento. Lá em Vales Mortos nós tivemos 2, 4, 6, 8 pessoas. 8 pessoas, 2 visitantes, né? A Rosinha trouxe 2 visitantes.
e a irmã Zita estava com a irmã de lá. Então foi bem animado, bem animado. Graças a Deus. A dona... qual é o nome dela? Não, Alina não. Elisa, né? A Elisa também tem chegado. Então, muito bom. Ore pela Elisa, ela perdeu o marido em dezembro. E também assim o irmão, ela está bem abatida, bem assim abatida. Ore assim por ela. O culto também lá em Cuba, né? Graças a Deus, tudo na paz. É bom, irmãos. O Senhor tá trabalhando, né? No meio da sua igreja. Graças a Deus, nós estamos realizando e o trabalho tá indo. Graças a Deus. Vamos louvar ainda o Senhor. Vamos cantar desta vez, irmãos, o És minha luz, minha canção. Tenho esperança só em ti, e força és para mim aqui, para vencer a tentação. Vamos ficar de pé, cantar esse cântico. Aí eu vou, nem sei se foi o Daniel ou a Érica domingo passado. Agora é o Daniel. Então, Daniel, por favor, pode ajudar a gente aqui no ofertório. Daniel, que é aluno assíduo nos Descobridores, né? Vamos lá, Daniel. Obrigado. És minha luz, minha canção, tenho esperança só em ti, em força és pra mim aqui, para vencer a tentação, imenso amor, profunda paz, faz-me vencer todo temor, és tudo em mim, consolador, firme estou no teu amor. Ferido foi por mim Jesus, Deus feito homem se entregou, justiça é dom de amor, veio salvar o pecador, e foi a cruz por mim morrer, obedecendo a seu Pai, o preço quis por mim pagar, de vida plena me encher. A luz do mundo é Jesus, toda a escuridão venceu, da morte se levantou, e majestoso reviveu, vitorioso é o Senhor, e faz-me mais que vencedor, dele é o sol, em Cristo é meu, só pelo sangue que verteu. Culpa não há, nem medo algum, é o poder de Cristo em mim, nas suas mãos entregue está o meu destino até morrer. Não há poder, nem mal nenhum, que vai tirar-me da sua mão, até voltar ou me chamar, firme estou no teu amor. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado
Obrigado, Senhor, pela chuva que cai. Obrigado, Senhor, pelo frio. Obrigado, Senhor, por todas as tuas bênçãos. Em tudo, Senhor, nós te damos graças, porque tu sabes, ó Pai, o que é melhor para cada um de nós. E nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Nós te agradecemos também, Senhor Deus, por cada irmão que é dizimista, fiel. Obrigado também pelas ofertas. Ó Senhor Deus, que o Senhor possa fazer o que está escrito mesmo na Tua palavra, abrir as janelas dos céus e derramar, Senhor, bênção sem medida sobre o Teu povo. Assim, Senhor, aceita a nossa gratidão por toda a Tua bondade. Entregamos, Senhor, esse culto nas Tuas mãos, o pastor Jander, a pregação aqui realizada, também as professoras na escola dominical, ali, Senhor, com os adolescentes, Montangui e eu, que o Senhor possa nos usar, Senhor, e que essa igreja possa crescer e que possamos também alcançar outros, Senhor, não somente em Beja, mas também em todo esse país, para a honra e a glória do Teu santo nome. No nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos, nós vamos cantar o cântico já para as crianças, né? Eis que Cristo vem à terra buscar suas joias muito preciosas, de muito valor. Eis que Cristo vem à terra, suas joias preciosas de muito valor, como estrelas da aurora brilhando na fronte de Jesus lá na glória, adorno será. Vem buscá-las, vai levá-las ao reino celeste. Suas joias resplendentes de muito valor, como estrelas da aurora brilhando na fronte de Jesus lá na glória, adorno será. Vem buscar as meninas que servem a Cristo, são-lhe joias, ricas joias de muito valor, como estrelas da aurora brilhando na fronte de Jesus lá na glória, adorno serão. Então as crianças vão com a irmã Eliane e os adolescentes vão comigo, irmão Tangui, lá em cima. Tem um canto, tem o Matias. Alguém pode ajudar aqui? Por favor, Valéria, obrigado. Bom dia, irmãos. Eu agradeço as orações dos irmãos. Essa semana foi meio difícil para a gente, a questão de saúde, mas graças a Deus estamos melhorando, aos poucos, né? Acho que é a questão do clima, essa mudança aí, a gente vai sentindo. O frio vai chegando e a gente não está acostumado. Meu vizinho lá também, né, de Rondônia, a gente sabe que o calor ali é bem intenso. O frio lá pra gente é 29, né? Já tá todo mundo encapado. Mas graças a Deus que o Senhor tem nos ajudado, levantado. Até porque é o momento que a Rebeca já está prestes a dar à luz. Ela já tem sentindo algumas cólicas, né? Assim, já é preparação, né? Pro que está por vir, Josuézinho. A gente espera que ele espere pelo menos a minha sogra chegar. A mãe da Rebeca está vindo, chega quarta-feira, está viajando de segunda para terça, e aí para dar esse apoio aqui para a gente. Então, se puder esperar, graças a Deus, né? Mas se não puder esperar, graças a Deus, venha
Graças a Deus nós temos os irmãos que têm dado muito apoio para a gente. O pastor Elias também tem sido um grande parceiro nesse sentido, então ele está nos ajudando. Mas muito obrigado pelas mensagens, pelas orações. É muito bom a gente estar sempre recebendo e dar uma força para a gente, né? Irmãos, então vamos começar o nosso estudo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos 2, nós finalizamos no domingo, não vou nem dizer o passado, porque eu não estive com vocês, mas retrasado, Atos 2, justamente a pregação de Pedro. Desculpem, meu irmão, vocês vão estar escutando algumas tosses aqui. Mas nós finalizamos a pregação, o discurso de Pedro ali no meio dos judeus, após a vinda, a descida do Espírito Santo. E hoje nós vamos estar verificando justamente os resultados dessa pregação. Então vamos ler em Atos 2, 37 a 41. Atos 2, 37 a 41. Aí, quem não puder acompanhar, o Valério está colocando aqui no Data Show o texto. Diz assim a palavra do Senhor em Atos 2, 37 a 41. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque no primeiro dia da semana nós podemos mesmo, Senhor, deixar todos os nossos afazeres, parar de pensar na nossa vida cotidiana, Senhor, e separar esses pequenos minutos, essas poucas horas, para estar na Tua presença, na Tua casa, Senhor. Te agradecemos porque realmente o Senhor é um Deus bondoso. Venha conosco, Senhor, agora, esteja no meio de nós, nos ensinando através do Teu Santo Espírito. Dá mesmo um discernimento à minha sabedoria, que Teu Espírito possa falar através da minha boca, Senhor. Me livra do erro, da heresia, qualquer coisa que venha contra a Tua palavra, contra a sã doutrina. E edifica a Tua igreja, salva, se assim for da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Só uma pequena recapitulação do que nós demos, então, na semana passada, que foi justamente sobre o discurso de Pedro, a pregação de Pedro. Nós separamos o discurso em 4 pontos, né? Primeiro, justificativa. Pedro, as pessoas viram todo aquele barulho, lembra? A gente tratou muito sobre isso, né? As pessoas dizem: olha, o Espírito Santo desceu, foi um vento que deu, chamas de fogo, língua de fogo. Não foi nada disso. Nós já vimos que o Espírito Santo desceu, houve um grande barulho como de um vento, um vendaval, e ocupou toda aquela casa ali, este barulho, o que chamou a atenção das pessoas que estavam fora. Então eles vieram atônitos, querendo ver mesmo o que é esse barulho que está acontecendo. E aí viram os apóstolos, os discípulos, falando em línguas. E nós já vimos que essas línguas estranhas não são línguas de anjos, não são línguas, divinas, enfim. Essas línguas, ele dá todo... Aqui o Lucas, quando escreveu, ele dá as línguas que os discípulos falaram. E aí você pode ver em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 9.
Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, imediações de Cirene, romanos, enfim. Então, os discípulos estavam falando estas línguas, tanto que depois ele vai dizer, cada um escutava na sua língua materna. No meio de um Pentecostes, uma festa judaica, vários judeus de todas as regiões vinham para adorar em Jerusalém. Então, vinha um judeu egípcio, vinha um judeu da Mesopotâmia, vinha um judeu lá de Roma, e escutava a palavra do Senhor, que os discípulos falavam, na sua própria língua materna. Eu sou judeu, mas eu nasci em Roma, então qual é a minha língua materna? Na época lá, o latim. Não, eu sou grego, mas eu sou judeu. Mas qual é a tua língua materna? É o grego, eu falo grego, nasci na Grécia, mas eu sou judeu, vim aqui adorar. Então, essas pessoas estavam escutando, não labacanta, não sei o que e tal. Não, eram línguas dos povos originários que estavam ali. Então, quando viram aquilo, as pessoas começaram a dizer, olha, esses discípulos, esses homens estão embriagados, estão fora de si. 9 horas da manhã, estão falando essas coisas aí, ninguém está entendendo, mas o povo originário estava entendendo o que ele estava dizendo. E começaram a dizer, estão embriagados. E aí, Pedro, então, começa o seu discurso e primeiro ele justifica, olha, nós não estamos embriagados. Nós, na verdade, estamos seguindo digamos assim, a cultura judaica, a lei. Estamos, por exemplo, de jejum. Nessa época do Pentecostes, o judeu ficava em jejum até a hora do almoço, até o meio-dia, 11, meio-dia. Então, nós estamos em jejum, ninguém aqui consumiu bebida alcoólica. E aí, de Atos 2, 14 a 21, Pedro justifica os acontecimentos. A segunda parte, já uma vez que ele justificou, agora ele denuncia aquilo que Israel, os judeus, fizeram. Mataram o Santo de Deus. Atos 2, 22 a 34. Atos 2, 22 a 34. Uma vez que ele denunciou, olha, vós matastes o Santo de Deus, o Messias, o Cristo. É muita coragem, No meio ali, uma multidão de judeus, digamos assim, estavam reunidos 120 pessoas, mas os 12, vamos colocar os 12 discípulos, dizendo isso no meio de uma grande multidão, vós matastes, vocês mataram, e apontando, é muita coragem, somente do Espírito Santo para fazer isso. Terceira coisa, então, fundamentou que Jesus era realmente o Cristo. Então ele denuncia, olha, vocês mataram o Cristo. Cristo significa Messias. E aí ele fundamenta, olha, lembra o que o salmista falou? E aí ele vai falar o que Davi disse lá no Salmo, dizendo que Jesus realmente era o Cristo, conforme a profecia do Antigo Testamento. E por fim, ele conclui, então olha, esse Cristo que vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo, O Senhor e o Messias. Isso você pode ver no último versículo dessa sessão, que é o versículo 36 de Atos 2. Se o Valério quiser colocar aqui, Então ele conclui, olha, de tudo isso que eu falei, vocês mataram, mas no final Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2, 36. Então, justificativa, denúncia, fundamentação e conclusão do que aconteceu. E hoje nós vamos ver justamente o resultado da pregação a partir do que o Espírito Santo operou no meio ali daquele povo. Irmãos, muitas vezes nós ouvimos nesse nosso, digamos assim, dialeto evangélico, a gente brinca o evangeliquez, Até porque o crente tem um certo falar, Deus te abençoe, a bênção, graça e paz, enfim. Mas no meio desse nosso evangeliquez, nós sempre ouvimos no meio cristão evangélico
os crentes pedindo, buscando, tipo, avivamentos. Crente buscando o sobrenatural. E nós vemos muito isso, né? Pastores, líderes, pessoas dizendo: eu estou buscando, eu quero do Senhor o sobrenatural, eu quero algo novo, eu quero uma transformação, mas a transformação que eles estão dizendo é no sentido de algo fora do comum, né? Se pudesse vir fogo do céu e queimasse ali alguma coisa no altar, era perfeito, que aí eles precisam disso para dizer que Deus está naquele lugar. O homem, né, e eu falo o homem crente, homem e mulher, hoje, nos nossos dias, a igreja tem buscado essas coisas fora do comum para dizer que Deus está presente. Busca isto, na verdade. É interessante que também o mundo busca respostas para o que acontece no dia a dia, né? Ele está sempre querendo alguma resposta, buscando um sentido para a vida. E sempre no sentido de que eu quero algo novo, eu quero viver algo sobrenatural. Não é à toa que sempre o homem está buscando, por exemplo, vida em outros planetas, algo fora do comum. O homem está buscando sempre melhorias. E eu não estou criticando, né? A melhoria para a nossa vida é sempre bom. Está aí o celular que nos ajuda, computador, internet, enfim. Mas o homem quer sempre algo novo, no sentido de renovar, ter o seu sentido da vida, né? Buscar algo que lhe faça bem, que lhe dê prazer, que lhe dê mesmo um contentamento na sua vida. E vemos que a nossa vida está sempre algo mesmo contínuo. Você dorme, acorda no outro dia, trabalha, volta para casa, dorme e assim por diante, né? Mas veja, o que a Bíblia fala para nós, os crentes, é justamente o contrário do que o mundo principalmente prega e do que até, infelizmente, a própria igreja prega, né? Algo novo, sobrenatural, avivamento, não é o foco das nossas vidas. Se você é salvo, se você é crente, existe algo muito claro. É a santificação que é o alvo da sua vida. É a separação sua do mundo, é a mortificação da carne e a santificação, o aproximar de Deus. Este deve ser o alvo das nossas vidas. E aí, nisto, o que acontece? Por exemplo, uma igreja como esta, vou usar esta aqui porque eu descanso em paz em Cristo Jesus, sabendo que o que eu estou pregando, o que o pastor Elias prega, é apenas a palavra de Deus. Mas acontece que as igrejas que pregam a palavra de Deus cada vez mais estão mais vazias, e aquelas igrejas que pregam outras coisas, por exemplo, evangelho da riqueza, da prosperidade, igrejas que o foco são as músicas, são os shows, fazer você chorar, estão mais cheias, porque as pessoas vão em busca disso, quer preencher a sua vida, nem que seja algo momentâneo. Estava vendo até, inclusive, um documentário da Discovery, da igreja Hillsong, né? Acho que os irmãos conhecem. Mas foi interessante ver, eles pegaram vários trechos de entrevistas com as pessoas, que foi a maioria, para não dizer 100%, mas vou dizer assim, né? A maioria que deram a entrevista disseram assim: olha, naquele momento, 1h30, 1 hora de culto, eu senti algo muito espetacular no meu coração. Eu me sentia em paz, né? Eu ficava muito bem, era algo sobrenatural. Eu me sentia aliviado, parece que os meus problemas todos acabaram ali naquele momento. Mas aí depois eu ficava assim meio triste, mas depois no próximo domingo, nos cultos, era algo que sempre me renovava. Aí você via a pessoa, né? A característica dela, e a palavra de Deus, que pelos frutos conhecereis se é salvo ou não. Você vê que uma pessoa totalmente fora dos padrões bíblicos, né? Mas você vê que é isso que os homens querem, né? Quer se sentirem bem. Agora veja,
Nós, no domingo retrasado, vimos o discurso de Pedro, a pregação. Seja sincero, está na palavra de Deus, está escrito, mas se você analisar a pregação de Pedro, não é uma pregação, por exemplo, de um Spurgeon da vida. Não é. A pregação de Pedro simplesmente foi pegar textos e aplicá-los. Não teve 3 pontos, apesar da gente dividir, mas não foi uma pregação, né? Que pregação! Por exemplo, tem uma grande pregação, pecadores nas mãos de um Deus irado. As pessoas, quando ouviram aquela pregação, a história conta que eles se abraçavam nas colunas porque o templo tremia, né? O templo tremia e as pessoas choravam por causa dos seus pecados. Mas porque você vê o sermão, existe até um livro sobre isto, e você vê que a pregação realmente estava cheia do Espírito Santo e era uma pregação bonita, humanamente falando. Mas a pregação de Pedro não é algo espetacular. Pelo contrário, é uma pregação que atinge o homem, machuca. É uma pregação que denuncia algo, que nos acusa de algo, acusava aqueles judeus de algo. E mesmo assim, no final nós vamos ver quantos se converteram? 3.000 pessoas. Então veja, o problema não é a palavra de Deus. O que Pedro fez? Pegou textos bíblicos, Joel e Salmos, e aplicou. Não dividiu em 3 pontos, não dividiu em 5 pontos, não fez apelo no final, apenas expôs, isso que aconteceu é o que está escrito em Joel, e olha, Cristo Jesus é o mesmo Messias, está lá em Salmos. Pronto. Vocês mataram o Messias, mas Deus fez Senhor e Cristo. Uma pregação simples. Mas a diferença, meus irmãos, é que a obra não é do pregador. A obra não foi de Pedro. A obra não é minha, não é do pastor Elias, não são dos pastores, né? A obra é do Espírito Santo. A obra de conversão, de preenchimento, de edificação é do Espírito Santo. É do Espírito Santo. E aí nós vamos estudar justamente esses resultados a partir desta mensagem de Pedro. Existem pelo menos 4 prerrogativas, 4 resultados, melhor dizendo, que aconteceu após esse discurso de Pedro. 4 coisas aconteceram. E aí, para as irmãs que eu estou vendo que estão anotando, eu vou dizer logo as 4 e a gente vai falar sobre cada uma. Então, primeiro é o resultado que aconteceu a partir dessa pregação: quebrantamento. Tá? Então, o primeiro resultado foi o quebrantamento. Atos 2:37a. Quebrantamento. Segunda coisa foi desespero. Atos 2:37b. Segunda coisa foi o desespero. Atos 2:37b. Terceira coisa, arrependimento. Atos 2:38-41. Atos 2:38-41. Desculpa. E a quarta coisa, renúncia. Atos 2:41. Atos 2:41. Então, 4 coisas aconteceram a partir daquela pregação de Pedro: quebrantamento, desespero, arrependimento, renúncia. Quebrantamento, desespero, arrependimento, renúncia. Então vamos lá ver cada uma dessas coisas. A primeira coisa que eu falei foi quebrantamento. Atos 2:37a. Diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Veja, esta palavra compungiu-se-lhes compungiu-se-lhes, né? O coração, essa palavra compungiu-se-lhes no original grego, ela significa literalmente que eles ficaram tocados,
feridos. O termo aqui é como se fosse picado no coração. Veja, já pensou, você já se sentiu dessa forma, sendo acusado de algo que você fisicamente não fez? Pedro estava dizendo, olha, vocês mataram. As pessoas poderiam dizer assim, olha, eu não matei, eu não peguei o prego lá, não bati o prego lá na mão de Jesus, não fui eu que furei a lança, não chicoteei Jesus, eu nem estava aqui quando Jesus foi crucificado, porque isto aconteceu 50 dias depois da morte de Jesus. Então alguém que estava lá, por exemplo, podia dizer, olha, eu nem estava em Jerusalém, como é que tu está dizendo que eu matei, que eu sou responsável da morte do Messias dos judeus? Mas veja, mais uma vez eu repito, esta obra é de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo tocou no coração, compungiu-se-lhe, feriu, picou o coração. Nas obras gregas de Homero, por exemplo, ele usa o mesmo termo para dizer que, como se fosse um cavalo dando patadas no chão, cravasse a sua pata, a sua ferradura no chão, como se machucasse algo. Então, essa palavra aqui que aconteceu internamente dentro dos corações daqueles homens. O que aconteceu? Compungiu-se-lhe os corações. O coração deles foi atingido, ferido por Pedro? Pelo discurso dele? Não. Pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que realiza em nós tanto o querer como o realizar. A obra é dele, a obra é de Deus. Nós podemos ver, para você ter ideia mais ou menos de como estava o coração, por exemplo, eu separei aqui 3 passagens que tem essa mesma palavra no Antigo Testamento. Veja, Gênesis 34, 7. Gênesis 34, 7. É usado na Septuaginta o mesmo termo. Gênesis 34, 7. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e muitos se iraram, pois Siquém praticaram desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que se não devia fazer. Então, veja, você sabendo, você sendo um irmão, os homens aqui, sabendo que tua irmã foi violentada, foi estuprada, qual é o sentimento que você teria? Uma profunda amargura, tristeza. Veja o que aconteceu lá em Israel agora na guerra. Mulheres sendo estupradas, na Ucrânia também, por causa da guerra ali com a Rússia. Veja, qual é o sentimento desses homens, dos maridos, dos pais que tiveram isso acontecido? Uma tristeza, uma revolta, um sentimento de impotência. Está aqui. Outro texto para você entender mais ou menos, Salmos 109, 16. Livro dos Salmos, é o Salmo 109, 16. Esse termo aqui serve para indicar o coração, por exemplo, partido. Salmo 109, 16. Porquanto não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para os entregar à morte. E um bastante conhecido dos irmãos, um texto muito conhecido, o último que eu separei para trazer para os irmãos, Salmo 51, 17. Salmo 51, 17. O salmo de quebrantamento do Davi, do rei Davi, quando adulterou com Batseba, assassinou Urias, escondeu ali o seu pecado. Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o quê? São espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Ou seja, o que é que Deus requer? Quer que você se sacrifique, faça penitência, reze não sei quantas Ave Marias, Pai Nosso? Quer isso de você? Quer que você vá de joelho adorar lá, por exemplo, em Fátima? Quer que você faça alguma coisa? Não. O que Ele quer?
um coração arrependido, um coração quebrado, um coração mesmo ferido pelo seu amor, pelo sacrifício de Cristo Jesus por nós. Então veja esse sentido de compungiu-se-lhe os corações. Eles tiveram aqueles homens, mesmo não tendo, crucificado, batido, maltratado o Senhor Jesus Cristo. Mas Pedro diz, vós o matastes. Quem é que fez essa obra, meu irmão, minha irmã, no coração desses homens? O Espírito Santo atingiu o coração deles, assim como um dia atingiu o meu, assim como um dia, eu espero, tem atingido o seu. Volte atrás, lembre como foi a sua conversão, como foi o seu encontro com Cristo. Eu dou meu testemunho que eu chorei muito. E olha que eu era uma criança quando eu fiz a minha conversão, mas era como se todo o meu pecado, o peso do pecado, eu sentisse, visse que eu era impotente. E só Jesus poderia me libertar, me salvar. Eu acho que com a maioria também aconteceu desta forma, Você sente mesmo a culpa do pecado. Você sente a dor da transgressão contra Deus. E é isto que o Espírito Santo faz no coração do homem, que ele quer salvar. Então, a primeira coisa, é quebrantamento. Veja que esses homens estavam convictos daquilo que eles tinham, o seu pecado. Segunda coisa é o desespero. Atos 2, 37b. Uma vez que eles foram quebrantados, agora eles estavam desesperados. Desesperados. Como a gente pode ver esse desespero? É Atos 2:37b. Compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Veja bem, mas no final nós vamos ver que Pedro continua o seu discurso, dando a entender que esses homens mesmo interromperam Pedro. Pedro ali estava falando olha, vocês mataram, mas Deus o fez Jesus Cristo, Senhor e Cristo. E aqueles homens com aquele sentimento, coração quebrantado, falaram: que faremos, irmãos? Então, note que Pedro sempre falou com eles, dizendo: irmãos, varões judeus, fazendo parte da comunidade. E aqueles irmãos se dirigiram a Pedro como irmãos, discípulos ali, Irmãos, que faremos? Tendo em vista que somos culpados da morte do Cristo. Eu sei que eu não crucifiquei, mas Ele morreu pelo meu pecado. Ele morreu para me salvar. Veja, Pedro não tocou em nada de salvação, dizendo assim, no sentido de, olha, Jesus veio, morreu para me salvar. Jesus veio para nos libertar do pecado. Pedro só denuncia. Mas aqueles homens estão nesse sentido que, eu quero ser salvo. E agora? Eu crucifiquei o Santo de Deus. Eu crucifiquei o Messias. Eu sou culpado desta tal ofensa. Que faremos, irmãos? Veja, um desespero mesmo muito latente aqui que nós podemos ver, Eles entenderam quão grande era o pecado que estava em suas mãos. Entenderam mesmo que a afronta que eles cometeram foi contra o próprio Deus. Eles não mataram o malfeitor, como o Barrabás, que foi solto, mas morreram 2 ladrões, com razão. Eles mataram o Santo de Deus, o próprio Deus. Veja, irmãos, esse desespero, quando você vê a sua condição frente ao Santo Deus, é esta reação que o homem tem. Você lembra de Isaías? Abra Isaías 6, Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 5, nós vamos ler rapidamente. Mas veja, Isaías não era um homem, vou usar esse termo aqui, não era um homem vagabundo. Isaías não era um homem qualquer. Isaías não era um mendigo. Ele fazia parte, inclusive,
ali da gestão real. Ele tinha acesso ao palácio real. Era um homem letrado, era um homem estudado, era um homem que tinha mesmo capacidade mental no sentido de estudou, né? Não era qualquer um. Mas veja o que aconteceu com Isaías. Diz assim, Isaías 6:1: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Imagina, Isaías viu o Senhor no alto e sublime trono. Versículo 2: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Veja, é um quadro lindo pintado aqui por Isaías, né? Ele está vendo o Senhor assentado num alto e sublime trono. E até os seres que o adoram, que o servem na sua presença, não podiam contemplar o Senhor. Só falavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Não lhe dá vontade de estar no lugar de Isaías? Algo lindo, sobrenatural aconteceu. Veja, as bases do limiar, versículo 4, se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Versículo 5, preste atenção na reação de Isaías, no comportamento de Isaías. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, aquele homem ficou desesperado. De novo, era um homem que falava palavrão? Tenho certeza que não. Era um homem culto, judeu, praticava a lei. Era um homem vagabundo, que não queria nada com Deus, das coisas de Deus? Não. Mas olha o que ele fala: ai de mim. É um homem que está convicto da sua situação. Era um pecador, perdido, sem Deus. Precisava de Deus para o socorrer. Né? Ai de mim, eu estou perdido. Aí primeiro ele aponta o seu pecado: porque sou homem de lábios impuros. E depois ele olha para o resto, né? Veja, é mais fácil olhar ao redor, depois, se quiser, olhe para mim. Mas Isaías olhou primeiro o seu problema: sou homem de lábios impuros. Depois ele fala: olha, eu habito no meio de um povo mesmo de impuros lábios, e eu vi a glória do Senhor dos exércitos, eu vi o Rei. Você entendeu então o que o Espírito Santo faz, trabalha no coração do homem? Primeiro, ele atinge o teu coração, ele espeta, machuca. Olha, você é pecador, você é culpado, você merece o inferno, você merece a morte. Não tem outra coisa não, todos pecaram, carecem, estão condenados ao inferno para sempre. A alma que pecar, essa morrerá. Mas a segunda coisa, como Deus é bom, Ele dá o sentimento de desespero a ponto de você gritar: que farei, meu Senhor? Que farei, meus irmãos? Que farei, meu Deus? Como eu posso ser salvo? Como eu posso mesmo me livrar dessa carga do pecado? Como eu posso sair dessa condenação eterna que vai me perseguir até o inferno? É isto, meus irmãos, que o Espírito Santo começa a fazer na vida do pecador. E aí veja, depois nós temos o arrependimento e a renúncia. Mas antes de entrarmos nisso, eu peço para os irmãos abrirem suas Bíblias lá em Lucas, capítulo 3, versículo 1. Isso porque o que Pedro vai falar logo após é algo muito parecido com o discurso, com a pregação de João Batista.
Você lembra de João Batista, o primo de Jesus? Olha o que Pedro fala. Pode deixar em Lucas, eu vou ler para você. Aí você só acompanha escutando. Uma vez que eles perguntaram: que faremos, irmãos? Pedro responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Então veja, arrependei-vos, convertei-vos e sejam batizados. Lembra o discurso de João Batista? Qual era a pregação dele? Lucas, capítulo 3, versículo 1. Vamos ler. No 15º ano do reinado de Tibério César, tendo Pôncio Pilatos, governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Preste atenção. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o quê? Batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Pule para o versículo 8. O discurso deles, né? Versículo 7, melhor dizendo. Versículo 7. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras. De novo, denúncia, acusação. Raça de víboras. Ele falava isso para quem? Para quem ia ser batizado. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Versículo 11. Respondeu-lhes, o João Batista: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Versículo 12. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis. Não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Então veja, é o discurso aqui de João Batista. E ele vai falar: arrependei-vos, das vossas obras más e sejam batizados. E existem outras passagens que vão falar a mesma coisa. Mas veja, é algo interessante o que João Batista e depois, posteriormente, Pedro vai pregar. Na sua cabeça você pode estar achando assim, por exemplo: olha, então, pelo que João Batista e Pedro falaram, eu devo me arrepender, eu devo me batizar e aí eu vou ser salvo. Mas não é nada disso que eles estão querendo dizer. João Batista pregou: olha, arrependam-se, mude de atitude e seja batizado. Pedro vai dizer a mesma coisa: arrependei-vos e sejam batizados. Qual é o sentido disto? Irmãos, o batismo não salva ninguém. Na verdade, é uma ordenança. Todo aquele que é filho de Deus, deve ser batizado. Deve publicamente confessar aos homens que Cristo mudou a sua vida, que agora ele morreu para o pecado e agora vive para Deus, vive para agradar ao Senhor. É um testemunho, batismo é um testemunho público de que Cristo Jesus te salvou, me salvou. E por que Pedro então diz: arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus? Eu vou lembrar de novo. A pregação dele foi uma denúncia: vocês mataram o Cristo. Agora, arrependam-se e sejam batizados no nome daquele que vocês mataram. Vocês não são os judeus?
Aqueles homens, irmãos, eram muito legalistas. Estavam cumprindo a lei, sabiam das Escrituras. E imaginem, né? Eu imagino também aqui o que passava na cabeça deles, né? Eu matei realmente o Cristo, o Deus, o Messias encarnado. Agora eu devo me arrepender e devo ser batizado no nome daquele que eu matei. Aquele que morreu por mim. Agora eu devo renunciar o meu legalismo, a minha carga judaica, digamos assim, né? No meu coração, aquela coisa que é apenas externa, é algo só exterior, cumprimento de lei, legalismo, e agora eu devo me despojar disso, me arrepender verdadeiramente, e como prova do meu arrependimento, me batizar em nome daquele que foi crucificado por mim. Vocês entenderam então o sentido? Não é que Pedro está dizendo, mais uma vez, vocês se arrependam, se batizem e vocês vão ser salvos. Não. Se arrependa. E como prova do teu arrependimento, do teu quebrantamento, da tua contrição no teu coração, seja batizado no nome desse que vocês mataram. Você matou Cristo Jesus, ele foi morto pelos teus pecados, seja batizado nesse nome agora. Deixe para lá o teu legalismo farisaico e agora abrace Jesus de Nazaré, o Messias. Entenderam o sentido então? Mais uma vez, batismo não salva. E aqueles homens fizeram justamente isto. Se arrependeram e foram batizados no nome de Cristo Jesus. Veja nos versículos ali mais embaixo, 41, Atos 2, 41, diz assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Mais uma vez, arrependimento, se arrependeram dos seus pecados. E depois foram batizados, renunciaram o seu eu. E agora, não, é Cristo Jesus agora que habita em mim. Eu estou sendo batizado em nome deste que eu crucifiquei. Eu matei e agora eu estou vivendo em nome dele. Eu vivo para este que morreu por mim. Não é isso que Paulo vai falar lá em 2 Coríntios 5,14? O amor de Cristo nos constrange, a ponto de não mais viver a minha vida para mim mesmo, mas viver para aquele que morreu por mim, se sacrificou por mim. Isto é o significado de vida cristã. Não que estão pregando aí fora, olha, venha como estás, Jesus, na verdade, venha como estás, pode vir como estás, mas vá diferente, modificado, né? Transformado, arrependido, renunciado, digamos assim, do seu velho eu. Aí depois, mais tarde, 2 Coríntios 5,17, se quiser botar, Valério, vai dizer assim: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova pessoa, uma nova criatura. As coisas antigas passaram, fizeram-se agora novas. Meus irmãos, isto é ser um crente em Jesus Cristo. Isto é ser um salvo, né? É você mesmo olhar para a cruz. Olha aqui a cruz. Olhar para a cruz, ver o Senhor Jesus padeceu pelo meu pecado. Uma vez sabendo disto, ser quebrantado, se desesperar porque de nós mesmos não existe salvação. De mim mesmo, você pode dizer assim: não, mas eu gosto de ir à igreja, eu vou à igreja, eu tento, mas não consigo. Não consegue porque não vem de você essa transformação. Vem do Espírito Santo, vem de Deus. Eu não posso me salvar. Eu sou salvo hoje, mas não foi porque um dia eu disse: eu vou para a igreja, eu vou ser salvo. Está na hora já, né? Muita gente diz assim: olha, ainda não chegou a hora de eu me tornar um crente.
ainda tem muita coisa que eu preciso deixar para trás, né? Ainda existem meus pecados lá, eu tenho que resolver algumas questões, mais tarde, aí pode ser que eu realmente mude de vida e tal, mas agora ainda não. Meu irmão, isso é covardia, isso é algo chamado procrastinação. A palavra de Deus que os covardes não entrarão no reino dos céus. Covarde é uma pessoa que não está pronta para enfrentar, né? Para enfrentar o que está à sua frente. Mas essa coragem, esta determinação, esse quebrantamento, essa vontade de se arrepender, de se entregar ao Senhor Jesus Cristo, vem de Deus. Veja o que Pedro fala. Veja o que Pedro fala aqui no versículo 39 de Atos 2. Atos 2, 39. No final, olha. Esta é a promessa para vossos filhos e para todos que ainda estão longe. Para vocês, para os vossos filhos e os que ainda estão longe. Para quantos o Senhor nosso Deus chama. Você precisa que Deus te chame. Isso aqui não é uma doutrina, né? Não estou dizendo calvinismo, arminianismo, não é nada disso. É o que a palavra de Deus está dizendo. Quem vai chamar? O nosso Deus. É Ele que me chamou. Foi Ele que me chamou. Foi Ele que te chama, que te chamou se você já é salvo. E é Ele que te chama agora se você ainda não é. É Ele que a cada dia te dá uma oportunidade de ser quebrantado, de estar desesperado. É Ele que te dá a vontade de se arrepender e de se renunciar. Lembra o que Jesus falou? Olha, quem quiser vir após mim, pode vir. Né? Foi assim que Jesus falou? Não, venha todo, vem, pode vir. Foi isso que Jesus falou? Não. Aquele que quiser vir após mim, o que é para fazer? Renunciar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e siga-me. Essas 3.000 pessoas que se converteram no mesmo dia, nenhuma delas disse assim, não, peraí Pedro, rapidinho que eu vou finalizar uma coisa, eu tenho coisas para fazer, depois eu me resolvo, né, com Jesus, eu sei que Jesus é o Salvador, estou perdido e tal, mas depois eu vou. Não. Foi no mesmo dia, 3.000 pessoas se renderam aos pés do Senhor, porque o Espírito Santo assim o quis. O Espírito Santo quebrantou, deu aquele sentimento de desespero. Que farei, Senhor? Deu a vontade, né, de arrependimento para aquelas pessoas. E a vontade também de renunciarem à sua vida. Para finalizar, irmãos, 4 coisas interessantes que eu coloquei aqui. 3 coisas, desculpa. Mas a primeira coisa está sendo um pouco repetitivo, mas para ficar na sua cabeça. Né? A gente deve frisar, enfatizar que este resultado só foi possível devido ao mover do Espírito Santo no coração daquelas pessoas. Mais uma vez eu digo, eu fiz teologia, né, no seminário e tal, a gente estuda a pregação, como pregar. Eu tenho certeza que eu não sou o melhor pregador do mundo, mas até é comum esse pensamento entre estudiosos e tal, que a pregação de Pedro não foi algo espetacular. Foi uma pregação simples. Exposição, aplicação. Mas nesse mesmo dia, o Espírito Santo salvou 3.000 pessoas. Pastor, mas por que não salva hoje em dia também 3.000? Não sei. Mas o querer e o realizar é dele. Hoje, uma alma salva tem o mesmo valor, por exemplo, de 3.000 salvos. O mundo hoje está cada dia mais condenado, meus irmãos. Os finais dos tempos estão chegando. O fim se aproxima. Né? Eu não quero aqui alarmar, não é o crente do jornal, né? Olha, uma guerra ali, ó, Jesus está voltando. Não.
Não é isto, mas os sinais se mostram a cada vez. Quem vai te salvar é a palavra de Deus. É o Espírito Santo que, através dela, da palavra, vai tocar em teu coração. É o Espírito Santo que vivifica, dá vida ao homem arrependido. Né? Essa pregação simples e direta é aquilo mesmo que nós, pelo menos, pensamos em dar para os irmãos, né? É expor a palavra de Deus. E a gente diz aquilo que Paulo diz em Romanos, porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? Música, né? Que a música me arrepiou todo, eu choro quando eu canto, né? Worship, glória a Deus, muito bom, meu irmão. Mas a palavra de Deus diz que a salvação não vem pela música. A salvação não vem pelos milagres, né? Olha, né? Tira o endemoniado aqui, a igreja toda, glória a Deus, quantos salvos? É um monte de salvo. Não. Paulo diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo Jesus, palavra de Deus. Então, se existe algo que pode te salvar, esse alguém é só Jesus Cristo, através da sua palavra. Terceira coisa, não foi necessário nenhum tipo de apelo, né? Olha, quem quer aceitar Jesus, venha para frente, levante a sua mão, e aí o pregador, 30 minutos de pregação e 30 de apelo, até alguém se levantar para vir. Não precisou de apelo. Pedro não fez um apelo assim, judeus, quantos querem aceitar o Jesus, o Senhor, o Cristo? Pelo contrário, aqueles homens interromperam, como nós vimos, interromperam a pregação de Pedro. No meio, olha aqui no versículo 40, Atos 2. Então, depois de Pedro dizer, olha, arrependei-vos, sejam batizados, 40. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Ou seja, Pedro continuou a pregar, continuou a sua explicação. E a acusação, salvai-vos dessa geração perversa aqui, Não precisou de apelo. Eles estavam compungidos, estavam já desesperados através do Espírito Santo, pela palavra de Pedro, pelas escrituras que Pedro apresentou para eles. E é isto, meus irmãos. Aqui nós não temos... sinceramente, eu já vou em igrejas que fazem apelo, né? Até aqui em Beja, participei de um culto ali, que um pastor me chamou, e fazem, nada contra. Mas, pela Bíblia, pela palavra de Deus, nós acreditamos que se você, caso esteja sentindo esse coração quebrantado, você vai fazer como esses homens aqui. Ficaram desesperados a ponto de ir ter com Pedro e falar, que farei? Né? Quero saber mais, não entendi, me explica. E a gente vai ter todo o prazer de falar com você, de explicar, mas veja, né? Não precisou de apelo para alguém ser salvo. Já ouvi, por exemplo, dizer lá no Brasil isto, né? Então por isso que a tua igreja quase ninguém é salvo, não faz apelo, como é que vai saber que quer ser salvo? Só é olhar para a Bíblia. 3.000 foram salvos sem apelo. Por quê? Foram convencidos pelo Espírito Santo. Estavam convencidos que eram pecadores, precisavam de salvação. E esse desespero fez eles irem atrás daquilo que poderia salvar. Eu termino aqui, inclusive, e peço a oração dos irmãos, pelo nosso irmão, né, assim espero, o Manuel. A sua história, como eu sinto a liberdade porque eu participei, ele me ligou, eu precisava conversar. Ele estava desesperado, precisava conversar, saber mais de como seria. Marcamos um dia aqui e ele entregou a sua vida a Cristo Jesus.
né? E eu peço oração por ele. Eu conversei com ele ontem. Está enfrentando algumas dificuldades, estava fora. E que o Senhor possa mesmo estar firmando ele. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, salvai-vos dessa geração perversa. O mundo não presta e só vai piorar. Onde está fincada a tua fé, a tua segurança? É no teu emprego? É no dinheiro? É na tua família? É na saúde? Isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar. Salvai-vos dessa geração perversa. Que Deus nos abençoe. Amém. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque realmente Tu nos edifica, Tu nos consola, Tu nos conforta e Tu nos dá mesmo, Senhor, a direção da salvação, Senhor. É em Teu Filho Jesus Cristo. Que Teu Espírito Santo, Senhor, possa trabalhar no coração de alguém aqui que ainda teve um encontro verdadeiro contigo. E que a nós, Senhor, que já somos crentes mesmo, que o Senhor possa firmar-nos, confirmar a nossa salvação. Tem misericórdia de nós, Senhor, se a nossa atitude não tem sido de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro salvo. Se nós ainda vivemos em prática de pecado, Senhor, tem misericórdia de nós. Nos molda conforme a Tua imagem, Senhor. Nos perdoa até os pecados. E nos dá, Senhor, mesmo a alegria da salvação. A alegria de sermos chamados Teus filhos. Assim, Senhor, nós Te pedimos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, só lembrando, hoje à tarde temos o nosso culto às 5, tá bom? Cada um está convidado a retornar aqui com o pastor Elias. Eu não vou à porta, porque eu estou desse jeito, mas sinta-se abraçado, cumprimentado, tá bom? Uma boa semana, forte abraço em todos.